Vou começar por José Mourinho, que entretanto já chegou a Lisboa, ainda há pouco a Tires, vindo de Barcelona, isso também não é importante. Ele que diz que, para já que foi contactado, interessa-me e gostava de treinar o Benfica, quem é o treinador, ou qual é o treinador que pode dizer não ao Benfica? Para já, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. Estou aqui com todo o gosto a dar-lhe uma entrevista num dia triste para todos os benfiquistas, depois daquilo que se passou ontem no Estádio da Luz, mas deixe-me num dia triste para os benfiquistas dar uma nota positiva pela vitória nos 1500 metros do Nader, que é de facto extraordinária. Incrível. E foi uma vitória à Benfica. Bem lembrado. Com as cores de Portugal, mas sabemos. Certo. É um grande atleta e é algo que José Mourinho, nos achou muito orgulhosos. porque o João disse que pondera até, se vencer as eleições, no dia 26, trabalhar com a José Mourinho. À partida, tudo indica que vai ser ele o próximo treinador do Benfica. Eu julgo que nesta questão nós temos que ter muita responsabilidade. E aquilo que eu digo relativamente a José Mourinho é a mesma coisa que disse relativamente a Bruno Lage, que é: eu vou trabalhar com o treinador que for o treinador do Benfica. E é isso que se espera do futuro presidente do Benfica. Eu serei presidente do Benfica no dia 25. E, portanto, vou trabalhar com quem for o treinador do Benfica, se for Mourinho, a quem vou apresentar o meu projeto desportivo que eu já apresentei, que já tem uma filosofia, tem pessoas, tem ideias, portanto, é isso que vai acontecer. E, mais uma vez, quem vai ser o próximo presidente tem que ter um especial sentido de responsabilidade nestas alturas, e é isso que se espera de mim e é isso que eu farei relativamente a este assunto. Portanto, seja José Mourinho, seja o outro, tudo indica que a escolha de Rui Costa é mesmo José Mourinho. E, aliás, o próprio ex-treinador do Fenerbahçe assumiu. Quem é que não quer treinar o Benfica? Portanto, será ele, com certeza, até porque as negociações estão em andamento. Será ele ou será outro? Quem estiver por altura das eleições, se o João vencer, será ele o próximo treinador do Benfica. Portanto, não tem, digamos que, outra solução. Naturalmente. É isso que se espera, que haja sentido de responsabilidade, e aquilo que todos nós queremos é que o Benfica ganhe, que o Benfica volte às vitórias rapidamente, e é isso que eu quero. Agora, deixe-me que lhe diga o seguinte. Eu não alinho nesta tentativa de branquear as responsabilidades de Rui Costa neste processo. Porque aquilo que o Benfica precisa não é de um novo treinador, é de um novo presidente. Rui Costa teve condições únicas para ser um excelente presidente do Benfica. Foi eleito por 85% dos benfiquistas. E ao fim destes 4 anos, aquilo que nós vimos é que Rui Costa falhou. Falhou desportivamente, falhou financeiramente, falhou na defesa dos interesses do Benfica e, portanto, foi um mau presidente. E é isso que nós estamos a avaliar e é o que nós vamos avaliar nas próximas eleições, é um mandato de 4 anos. E aquilo que eu critico não é que quando as pessoas erram, porque errar todos erramos. Agora, o problema de Rui Costa é errar e não aprender com os erros. E por isso é que, todos os anos, contrata mais um caminhão de jogadores, em média 12 ou 13 jogadores por ano. Por isso é que teve 5 treinadores em 4 anos. E por isso é que vai repetindo exatamente os mesmos erros. Ora, é difícil, eu diria mesmo impossível, ganhar e ter uma cultura vencedora quando nós não aprendemos com os erros e estamos sempre à procura de desculpas, porque se estamos à procura de desculpas, nunca vamos à origem dos problemas. Ainda em relação a José Mourinho, até porque fala de questões, obviamente, financeiras, sabemos, não é? Um dos treinadores, digamos que mais bem pagos do mundo, estará pelo menos ali no top 10. Se ele ganhar como tem ganho 12 milhões de euros brutos por ano, que serão 6 milhões de euros limpos por mês, este é um salário adequado para um treinador do Benfica. Roger Schmidt também, se ficasse até final, no último ano de contrato, iria receber esse valor. É justo escolher um treinador que vai receber este ordenado, sendo que, eventualmente, nas próximas eleições, Rui Costa poderá não ser eleito presidente do Benfica? Poderá ser o senhor a assumir esse cargo, por exemplo? O que eu lhe digo é que aquilo que eu espero de um presidente do Benfica é que haja responsabilidade e bom senso. E, portanto, é isso que eu espero neste caso. Agora, deixe-me só dizer-lhe uma coisa a propósito de ordenados. O Benfica está a acabar ainda de pagar a indenização a Roger Schmidt e já está a contratar outro treinador. Repare, já passou, entretanto, Bruno Lage. Portanto, isto não pode continuar assim. O Benfica não pode continuar constantemente a deitar dinheiro para cima dos problemas e a não resolver problema nenhum. E por isso é que nós falhamos na política desportiva. E não são as pessoas que lá estão nestes anos todos a cometer os mesmos erros que vão resolver os problemas do Benfica. E por isso o grande responsável, repito, o grande responsável pela situação a que nós chegamos hoje é Rui Costa.
E por isso pergunto, mais uma vez, se é, digamos que justo, Rui Costa dar este passo a um mês das eleições, não é? Colocar o ónus do novo treinador em cima do próximo presidente do Benfica, que poderá não ser ele. É justo? É, de alguma forma, entre aspas, legal esta ação de Rui Costa, nesta altura? É exatamente a mesma situação que se passou com Schmidt. E, mais uma vez, Schmidt foi dispensado ao fim de poucas jornadas. Bruno Lage é dispensado ao fim de poucas jornadas. Mais uma vez, se nós temos um treinador de um projeto, acreditamos nele e o levamos até ao fim. Rui Costa, mais uma vez, ao fim de poucas jornadas, toma uma decisão depois de ter dito tudo e o seu contrário. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Bruno Lage disse em julho, durante o Mundial de Clubes, que tinha uma estrutura extraordinária para o apoiar. Essa estrutura abandonou o Benfica, ou praticamente abandonou o Benfica, a semanas de começar a época. E agora é o próprio Bruno Lage que sai. Portanto, quando não há estabilidade, quando não há uma visão para o futebol do Benfica, quando não há um projeto, é inevitável que estas situações aconteçam. E é mais uma vez isto que voltou a acontecer este ano. Acha, portanto, que, e já vou falar de Bruno Lage em concreto, mas ainda em relação a José Mourinho, é o treinador, seria um treinador que escolheria para o Benfica perante uma situação de, vamos lhe chamar de crise nesta altura, depois da derrota de ontem frente ao Qarabag e o empate frente ao Santa Clara no campeonato e as exibições de facto menos conseguidas da equipa do Benfica. Isto já não era novo. Seria uma escolha, poderia ser uma escolha do João para o caminho a seguir enquanto treinador do Benfica? Com todo o respeito, vai-me continuar a fazer a pergunta e eu vou-lhe dar a mesma resposta. A resposta é esta. Eu, no dia 25 de outubro, vou ser presidente do Benfica. E, enquanto presidente do Benfica, vou trabalhar com o treinador que lá está. É isso que se espera neste momento. Sentido de responsabilidade. E para gerar instabilidade, já chegam Rui Costa e a sua direção. Eu não vou contribuir para criar mais ruído relativamente a este assunto. Então, em relação a Bruno Lage, percebe a atitude do presidente do Benfica ao demiti-lo depois da derrota de ontem na Liga dos Campeões? Era um jogo aparentemente fácil para o Benfica, se bem que na Champions não é fácil, mas seria o mais fácil, porque em casa e perante o Qarabag. Percebe a atitude tomada já agora a altas horas da madrugada, com uma conferência de imprensa depois da 1h30 da manhã? Percebe esta atitude de Rui Costa e a rapidez, digamos assim, com que tomou esta decisão? O Benfica estava a jogar pouco e teve 2 derrotas. O que eu não percebo é como é que pode ser um treinador de projeto para Rui Costa e depois sai ao fim de poucas jornadas. Esse é que é o problema do Benfica hoje em dia. E relativamente a Rui Costa, eu vou acrescentar mais uma coisa. Rui Costa desapareceu nos últimos tempos. Ninguém viu Rui Costa. E eis não, quando reaparece à 1h da manhã para anunciar o despedimento do treinador, que era o treinador de confiança dele. Portanto, isto não é uma forma de gerir o futebol do Benfica. O presidente do Benfica tem que dar a cara sempre e tem que tomar decisões que são consequentes. Rui Costa não faz nem uma coisa nem outra. O João falou nessa possibilidade de ele dar a cara ali depois do empate frente ao Santa Clara, não foi? Entre o empate frente ao Santa Clara e a derrota de ontem com o Qarabag. Seria mesmo necessário, tendo em conta que, de facto, o Benfica ainda não tinha perdido nesta temporada. Mesmo que as exibições, isso é evidente para todos, não fossem as melhores, não eram? Não, eu falei de Rui Costa se esconder quando o Benfica perdeu 4 finais das modalidades e Rui Costa não apareceu. E, portanto, mais uma vez, Rui Costa só aparece nos momentos bons ou então quando é obrigado a aparecer às tantas horas da noite como agora. A diferença é esta. Enquanto Rui Costa desapareceu, eu ando pelo país a falar com os sócios do Benfica. Ando a ouvir aquilo que eles dizem, ando a ouvir aquilo que eles gostavam de ter no Benfica. Já fui às casas do Benfica, tenho centenas de sugestões dos sócios e é isso que se espera de um presidente do Benfica, é ouvir os sócios. Rui Costa não faz nada disso, Rui Costa esconde-se nas alturas difíceis. E depois admira-se que os sócios se queixem que há um afastamento cada vez maior de Rui Costa relativamente, não só os sócios como as casas do Benfica. O Benfica não pode ser só Lisboa, o Benfica é todo o país e os presidentes do Benfica têm a obrigação de sair e de ouvir os sócios. É isso que eu estou a fazer, infelizmente é isso que Rui Costa não faz. Ainda em relação a Bruno Lage, estava a dizer que ele perdeu ali o apoio da estrutura. Isso terá a ver com a chegada de Mário Branco para diretor-geral do Benfica, ele que, aliás, tinha trabalhado, como sabemos, com o José Mourinho no Fenerbahçe. Qual estrutura?
É que eu não conheço. O diretor-geral, não é? É que eu não conheço. Presidente, diretor-geral. Pois é que eu Temos não um conheço. diretor para o futebol que ainda, segundo sabemos, Que é ainda quem? lá está, o Rui Pedro Brás, não é? Pois, é que eu não conheço. Eu, É que eu não ontem conheço. vi-o na tribuna presidencial ainda. Eu Portanto, também não parece vi. que já tinha saído. Eu também vi, mas foi anunciado que ele ia sair. Eu não sei qual é que é a estrutura do Benfica, mas não sei, não é de agora, já antes. Já antes não se sabia quem é que fazia o quê. Já antes não se sabia quem é que era o Chief Scout, se é que nós tínhamos um. E agora, eu não sei quem é que é a estrutura do Benfica. Anunciou-se que o Rui Pedro Brás ia sair, eu vi-o lá ontem. Anunciou-se que ia sair ao mercado, mas entretanto ainda lá está. Portanto, qual estrutura? É que o problema é este. Eu tenho um projeto esportivo que já apresentei aos benfiquistas. O meu projeto esportivo tem uma filosofia, tem programas, tem medidas e tem pessoas. E o que os benfiquistas esperam de qualquer candidato é exatamente que se concentre no essencial. E o essencial do Benfica chama-se futebol. Eles sabem exatamente aquilo que eu penso. Sabem que funções é que as pessoas vão desempenhar. Há uma descrição de funções de cada um deles. Sabem o que é que se espera da formação, como veículo essencial de fornecer jogadores para a equipa principal. Sabem o que é que se espera do scouting. Sabem o que é que se espera do diretor-geral e do diretor desportivo. Tudo isto é claro. Sabe o que é que isto diz também? Diz que há muitas pessoas que podiam estar a fazer outras coisas, mas que estão comigo no projeto do Benfica e que o fazem com coragem e porque acreditam neste projeto. E aquilo que eu gostava era de ver os outros candidatos a apresentarem os nomes para o futebol. E a apresentarem uma estrutura que seja clara e que nós percebamos o que é que cada pessoa faz. Há uma coisa que eu lhe garanto, só se me permite terminar, Claro, como é óbvio. é que as pessoas que estão comigo são pessoas que eu escolhi. Não foram impostas por ninguém, nem são ideias de ninguém. Está a E eu falar que escolhi. desde logo de Nuno Gomes. Estou a falar de Nuno Gomes, de Vítor Paneira, estou a falar de Pedro Ferreira, por exemplo. São pessoas que eu escolhi, são pessoas que estão alinhadas comigo naquilo que tem que ser a visão do futebol do Benfica. Na ideia da estabilidade, na ideia de um projeto de longo prazo, na ideia de criar uma cultura vencedora, na ideia de um Benfica europeu, na ideia de ter a formação a fornecer jogadores para a equipa principal, na ideia em que o Benfica tem que ir à procura do mercado e não andar a reboque do mercado e a fazer contratações no último dia. E, portanto, as pessoas não só estão alinhadas comigo, como estamos todos a falar há algum tempo. E, portanto, cada uma destas pessoas sabe exatamente aquilo que vai fazer no Benfica. E isto é válido para o projeto do futebol, mas é válido também para o projeto financeiro. Eu já apresentei aos benfiquistas o meu vice-presidente financeiro, que é um dos gestores mais conceituados do país. E é uma pessoa com quem eu falo há meses, exatamente porque nós não só queremos ser fortes do ponto de vista desportivo, como queremos ser fortes do ponto de vista financeiro para criar as condições para ter sucesso dentro de campo. E estas pessoas são pessoas, mais uma vez, que estamos a trabalhar em conjunto, que foram escolhidas por mim, sabem exatamente onde é que nós vamos e como é que lá vamos chegar. Já disse que se for José Mourinho, é com ele que vai trabalhar, se entretanto for presidente do Benfica nas eleições do próximo dia 25. Mas quais é que são os critérios, até porque está a falar de uma estrutura que já está, digamos, consolidada, quais é que são os critérios para a escolha do João Noronha Lopes em relação a um treinador? Grande capacidade e competência, aposta na formação, capacidade de trabalhar em equipa, conhecimento do futebol português e experiência e conhecimento do futebol internacional. Isso, por exemplo... Qualquer treinador do Benfica vai trabalhar com o meu projeto. O projeto sou eu que o defini. Portanto, qualquer treinador tem que estar alinhado com o projeto, com esta filosofia, com esta ideia, a importância de que não basta ganhar nos títulos na formação, mas o que é importante é perceber quantos jogadores é que evoluem para a equipa principal, na importância de que o scouting tem que ter para chegar mais cedo ao mercado, para comprar jogadores mais cedo e não nos últimos dias, quando obviamente não fazemos bons negócios, na importância de que nós primeiro temos que identificar quem é que são os verdadeiros talentos da formação e depois então ir buscar os jogadores que vão preencher as lacunas que nós não preenchemos com a formação. E haver alguém que garanta a continuidade de todo este processo e que não muda de opinião quando os resultados não surgem. E esta é uma diferença essencial. Eu tenho um projeto, tenho uma ideia de longo prazo e não vou mudar todos os anos. Eu não vou ter treinadores todos os anos. Se eu acreditar num treinador, esse treinador vai ficar comigo, quer tenha sucesso, quer não tenha sucesso. Portanto, então percebo que acha que precipitou-se Rui Costa ao despedir o Bruno Lage, não é? Ao dispensá-lo. O Rui Costa teve 5 treinadores em 4 anos, o que é que acha?
Eu estou-lhe a perguntar. Não, o que ele diz em relação a Bruno Lage é que, por exemplo, em relação ao último campeonato do mundo de clubes, que não teria tempo para colocar, ele disse-o ontem não, já hoje de madrugada, que não teria tempo para encontrar um treinador que chegasse e começasse a trabalhar com aqueles jogadores. A verdade é que a equipa do Mundial de Clubes para aquilo que é a equipa atual sofreu até alterações significativas ao nível do plantel. Há muitos jogadores novos que não estiveram no Mundial de Clubes. Ele poderia ter tomado esta decisão mais cedo? O Benfica gastou 130 milhões de euros em jogadores. E, portanto, aquilo que se espera é que a equipa jogue mais, que tenha critério e que nos traga vitórias. Agora, essa pergunta, obviamente, tem que a fazer a Rui Costa, mas tem que a fazer este ano e tem que a fazer nos 4 anos anteriores. Porque estes erros já lá estão desde os anos anteriores. E, mais uma vez, estamos a repetir os mesmos erros. E nós não podemos querer construir o futuro do Benfica, nomeadamente no futebol, com pessoas que constantemente estão a cometer os mesmos erros. E é isso que acontece com o Rui Costa. E nós temos uma oportunidade para mudar isto no dia 25 de outubro. Queria-lhe fazer uma pergunta em relação precisamente àquilo que foi o resultado do Benfica de ontem e consequente despedimento do Bruno Lage. Nenhum benfiquista, nem acredito que o João Noronha Lopes, ficou obviamente feliz com a derrota do Benfica, mesmo tendo em conta que é mais uma porta que se abre para aquilo que o João pretende, que é a sua eleição enquanto presidente. Rui Costa, obviamente, está nesta altura mais fragilizado, não é? Olha, eu dormi mal como dormiram milhões de benfiquistas. E estou farto de noites de insónia, percebe? Estou farto de noites de insónia. Esteve ontem na Luz, já agora? Tive ontem na Luz e no meio daquele descalabro todo, sabe o que é que eu vi? Vi o Rui Costa ao lado de Pedro Proença, na tribuna presidencial. Essa foi uma crítica que também fez Luís Filipe Vieira em comunicado, em relação a essa presença de Pedro Proença do seu lado direito, de Rui Costa, no caso. Olha, eu fui o único candidato que nunca apoiou Pedro Proença. Rui Costa já apoiou Pedro Proença, Luís Filipe Vieira já apoiou Pedro Proença, eu nunca apoiei. E, portanto, eu venho de fora do futebol. Não tenho compromissos com ninguém, não tenho que pagar favores a ninguém, não tenho dívidas com ninguém. E aquilo que eu digo relativamente a Pedro Proença é que Pedro Proença é um presidente, tanto na Liga como na Federação, que não tem respeitado o Benfica. Mas o Benfica não se dá ao respeito. Prejudicou o Benfica na história dos direitos televisivos. E eu não aceito que o Benfica seja prejudicado em 20 milhões de euros nos direitos televisivos. Se aquele projeto for para a frente, e dou-lhe outro exemplo, depois do que se passou na final da Taça, ainda não se iam pedir desculpas de Pedro Proença relativamente ao espezinhamento de um jogador e de uma instituição. A curiosidade que eu tenho é se ontem, quando Rui Costa estava com Pedro Proença, será que Pedro Proença lhe pediu desculpas pelos acontecimentos que aconteceram na final da Taça? Ou será que lhe estava para pedir para pagar uma multa de 800 euros que impuseram ao Benfica? Sabe que a única reação da Federação foi impor uma multa de 800 euros ao Benfica por ofensas à honra e à dignidade dos árbitros. E eu pergunto, e a ofensa à honra e à dignidade do Belotti e do Benfica? Quem é que nos paga isso? Portanto, o Benfica tem que se dar ao respeito, porque se o Benfica não se der ao respeito, não é respeitado. E isso comigo vai mudar. João, esteve recentemente em Manchester a assistir ao derby da cidade de Manchester, não é? Entre o City e o United. Presumo que deve ter sido um grande jogo. Foi com o Nuno Gomes, foi falar com o Bernardo Silva, ou mesmo com o Ruben Amorim, ou foi só ver a bola? Fui ter reuniões, já respondi isto, fui ter várias reuniões em Inglaterra, que aliás são reuniões que eu tenho tido de uma forma regular. Eu já me encontrei com clubes da Premier League, já me encontrei com pessoas da UEFA e da FIFA, já me encontrei com pessoas de outras ligas, inclusivamente com as ligas americanas. Porquê? Porque aquilo que eu estou a fazer há quase um ano é preparar um projeto. E este é um projeto feito com cabeça. É um projeto feito por pessoas que já estão a trabalhar em conjunto. Aquilo que eu garanto aos benfiquistas é que eu tenho um projeto, do ponto de vista desportivo forte, com as melhores pessoas na área financeira, que ouvimos os sócios e que queremos estar mais próximos dos sócios e que estamos preparados para defender o Benfica, mesmo que estejamos isolados nesta discussão. E, portanto, os benfiquistas têm que ter confiança, porque eu não caio aqui de paraquedas, percebe? Eu tenho uma carreira de gestor de muitos anos. Tenho comigo gestores que trabalham há muitos anos nas suas áreas. E tenho comigo pessoas do futebol que conhecem o futebol português e o futebol internacional. E aquilo que eu peço aos benfiquistas é tenham confiança nesta equipa. Porque esta equipa é uma equipa que está preparada no dia 26 de outubro para começar a trabalhar imediatamente. É uma última pergunta. João, há 5 anos, não sei se lembra, deve lembrar-se,
disse que não utilizaria o nome de jogadores ou de treinadores para captar atenções e para, com isso, ser eleito presidente do Benfica. Porquê é que o fez desta vez, nomeadamente em relação a Bernardo Silva, não é? Olha, Bernardo Será obviamente um grande trunfo eleitoral, não é? Se concretizar essa operação. Eu tenho um contrato preparado para o Bernardo. Já o disse. Tudo farei para trazer o Bernardo. Porquê é que agora para o fez Bernardo para o diferente de há 5 anos? Bernardo Silva não é, eu já disse isto várias vezes, Bernardo Silva não é um jogador qualquer. Bernardo Silva é o símbolo daquilo que os benfiquistas gostam de ver num jogador. A entrega em campo, a garra, a mística. E, além disso, é alguém que sofre pelo Benfica como todos nós. E, portanto, é mais do que um jogador. É um símbolo do Benfica e eu, mais uma vez, tudo farei para trazer o Bernardo para o Benfica para ganhar. Porquê é que desta vez alterou essa posição que já tinha tomado há 5 anos? Alguma coisa mudou? Para fecharmos mesmo. O que mudou é que eu quero ter comigo pessoas que simbolizem aquilo que é um Benfica ganhador. Alguém que saiba ganhar. Alguém que esteja habituado a ganhar. O Bernardo é essa pessoa e, mais uma vez, tudo farei para o trazer para o Benfica. João, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar nesta emissão em Breaking News da CNN.